Olá, seja bem-vindo aqui ao Ativo Cultural Entrevista. Hoje eu vou conversar com a Marília de Lima, que é produtora, consultora de inteligência para projetos culturais. Tudo bom, Marília? Tudo bem, Vitor? Prazer estar aqui falando com você. Obrigada pelo convite. Imagina, eu agradeço demais aí a sua disponibilidade de vir conversar com os produtores que acompanham aqui a Ativo Cultural. Marília, então para começar, eu queria que você contasse para quem ainda não te conhece, para quem ainda não acompanha o trabalho que você já faz, não só dentro da produção, mas também nas redes sociais, né? Você tem um trabalho bem intenso aí no mundo virtual e eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa entrevista. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, e comecei a trabalhar num restaurante, como garçonete, num restaurante de hotel, né, para criança, num restaurante 4 estrelas em Caxambu, sul de Minas, que é uma cidade turística. Uhum. E a partir dali, eu comecei a ver que existia uma demanda para trabalhar com recreação e outras atividades turísticas ou culturais com os turistas que ficavam nos hotéis, não só as crianças, mas também os adultos. Então, eu montei uma equipe de recreação e comecei a trabalhar com recreação para os hotéis. E montei uma equipe e trabalhei, então, em 7, 8 hotéis, não só em Caxambu, mas em São Lourenço, no Itamonte, até Alfenas, que era um pouco mais longe. Eu cheguei a fazer um trabalho lá numa pousada que chamava Pousada do Porto. E essa minha trajetória foi me levando a descobrir muitas coisas do entretenimento e de atividades culturais. E foi aí que eu me interessei pelo turismo. Então, comecei a estudar e fazer um trabalho com turismo, inclusive um projeto na região do sul de Minas para tentar desenvolver o turismo. Comecei a organizar eventos e tudo isso formando na minha cabeça de que a cultura precisa do turismo, que precisa do público, que precisa de bom atendimento, que precisa ter várias atividades. E sempre fui estudando. A princípio, eu fiz administração de empresas. Eu fiz 2 anos de direito, mas era um curso que eu nunca queria fazer, fiz porque eu passei no vestibular. E aí eu falei, então eu vou fazer. E aí, fazendo esse curso, eu desisti no caminho, porque realmente não era minha praia. E logo depois fiz administração de empresas. E abri a minha empresa. Eu tinha 18 anos, eu já abri a minha empresa e comecei a trabalhar com isso. Então, eu trabalhava com recreação na alta temporada. Na baixa temporada, tinha muitos eventos na cidade, congressos, seminários. Comecei a trabalhar com isso. E abri uma agência de turismo paralelo com essa empresa que prestava serviço de recreação ou de recepcionista. E comecei a fazer excursões pela região. Foi quando eu descobri a questão cultural, principalmente. Comecei a me aprofundar. A importância do patrimônio, a importância de cada cidade contar a sua história. E o tempo foi passando, participei de muitas coisas, até que em 2000 eu mudei para São Paulo. E mudei para fazer um curso sobre organização de turismo, na Unisa, um curso superior de organização de turismo. E dentro desse curso, eu comecei a ver que toda a área de organização de turismo, de eventos, era muito voltada para o turismo em si, para eventos dentro da hotelaria, alimentos e bebidas, uma coisa que fugia um pouco desse mundo que eu já estava descobrindo, que era o mundo cultural. Entendi. Então, eu fiz alguns cursos com pessoas até conhecidas sobre Lei Rouanet, sobre elaboração de projetos, mas ou as coisas eram muito, como é que eu vou dizer? Ou eram muito focadas em um universo muito restrito, ou eram focadas na área de turismo, hotelaria. E eu via que isso era um pouco dissoante do que realmente o produtor precisava. Comecei a fazer produção de um músico, de um artista da área de música, de MPB, que também era escritor. Comecei também a trabalhar com os amigos e nisso comecei a fazer então uma produção cultural. Nós criamos um jornal, que era um jornal que chamava O Toque, que antes ele era em papel. Então a nossa primeira entrevista foi com a Rita Ribeiro, depois a gente fez Zé Cabaleiro, fizemos o Nilson Chaves. Foi assim, um trabalho bem bacana. Depois ele migrou para a internet e atualmente ele está parado. Tá. Mas essa proposta era exatamente começar a discutir esse universo da produção, antes na área musical e depois
foi expandindo para literatura, para teatro, para outras coisas. Foi quando eu fui ser presidente de uma cooperativa de cultura, onde no começo tinham 7.000 artistas e depois, quando eu saí, tinham 7, no começo eram 3 e quando eu saí eram 7.000 artistas cooperados, de todas as áreas, de todos os segmentos, do Brasil inteiro. E foi quando eu conheci esse universo. E nesse mesmo tempo eu conheci o gerenciamento de projetos como cadeira na universidade. O principal método, a principal coordenação de gerenciamento de projetos é feita por um instituto que chama PMI, que é Project Management Institute, Instituto de Gerenciamento de Projetos. Sim. E que tem mais de 170 países aliados, são mais de 200.000 pessoas, é muita gente que é afiliado. E é um instituto que publica um livro que chama PMBOK, que tem 45 etapas do gerenciamento de projetos. Uhum. E eu falei, nossa, é isso. E comecei então a estudar a questão de gerenciamento de projetos mais intimamente. E redesenhei esse método. Por quê? Porque o método ele é bastante complexo. Sim. Ele é voltado para gerenciamento de projetos de TI e gerenciamento de construção civil, gerenciamento de coisas muito grandes. Então, são muitas variáveis, é uma coisa bastante técnica, com 500.000 planilhas. E eu falei, bem, o produtor de cultura ele não precisa de tudo isso, mas ele precisa de um norte. Uhum. Então, foi aí que eu passei a me especializar, a desenvolver projetos com base técnica, não só no que muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo, no achismo, no chutômetro, no eu estou fazendo aqui, ou no Ctrl+C, Ctrl+V, que é copiar projetos de outras pessoas e fazer o projeto desconectado da ação. Então, eu comecei a me especializar nisso. Então, trabalho com produtores, trabalho direto com artistas, mas trabalho também com prefeituras, com agentes culturais de vários lugares, porque você tem 2 ações que você faz na sua carreira quando você empreende alguma coisa. Eu acho que todo artista é empreendedor. A primeira carreira, que é uma coisa que é um pensamento que é para sempre, né? Você vai cuidar da carreira a longo prazo, ela não tem um fim. Então você faz um planejamento estratégico. Mas quando a gente fala de projeto, o projeto é algo que tem começo, meio e fim. E você precisa desenhar muito bem isso, prever todas as coisas. Eu acabei me especializando, sou produtora cultural, já fiz e eventualmente faço captação de recursos, eventualmente também escrevo projetos para os outros, eventualmente faço alguma produção, mas cada vez mais me especializei em projetos, em desenhar, em ajudar as pessoas a desenharem projetos realmente, eu digo, realizáveis. Porque você leva tanto tempo para desenhar e para escrever um projeto, e depois se você não realizar é uma perda de tempo, né? E acho que muito mais do que tempo é dinheiro, tempo é vida. Então, para que você vai perder, né? Temos que realizar, é para escrever e realizar. Exatamente, né? O projeto ele é uma ferramenta fundamental para você atingir o seu objetivo, né? Você não trabalha em função do projeto, você faz projetos em função dos seus objetivos, das suas metas, da sua carreira. E como você bem colocou, né? Tipo, a gente está falando de vida, a gente está falando de tempo. Todo mundo tem 24 horas aí no seu dia, não dá para ficar desperdiçando ele rodando em falso, né? Então, é muito bacana. Primeiro, muito legal, porque acho que você falou aí de um momento, né? Até do começo lógico que não é o começo, mas do boom do turismo, né? Esse anos 2000 foi quando o turismo começou de fato a ter uma cadeira ali de discussão mesmo dentro da economia, e também um Sim. momento que a cultura começou a se entender ali pós diversos desmandos, né, em termos de organização, e aí as leis começaram a se organizar, o cinema começou a se projetar, os projetos começaram a ter uma vida. Então, é um momento muito especial aí no desenvolvimento, e engraçado, porque eu tive a mesma sensação nessa época, assim, que ou você tinha treinamentos que não tinham nada a ver com a cultura, por exemplo, o PMBOK, ou então essa questão de eventos, mas eventos muito focados na questão de fornecedores de alimentação e
fez, falando não é isso, ou coisas extremamente, ferramentas extremamente técnicas como fazer a prestação de contas. Aí você ia lá para fazer um treinamento que era uma ferramenta, né? Algo muito pontual, que não tinha um olhar mais perene ali da sua trajetória de produção. Então, eu achei muito bacana até reviver um pouco dessas angústias do passado agora ouvindo a sua trajetória. E interessante ver uma pessoa que traz do turismo para a cultura, porque embora a gente entenda que a cultura tem que ter seu espaço, esse espaço de protagonista, né? Também tem que entender que o quanto a cultura ela é transversal, né? Então você consegue trabalhar a cultura dentro do turismo, a cultura passa pela educação, passa pelas outras pastas até de esporte, enfim, você tem diversos eventos e a cultura ela vai trabalhando em diversas áreas, né? Então, e aí a formação do produtor acaba sendo isso, né? Ela acaba também bebendo nessas áreas. Porque a cultura, ela tem duas variáveis, né? Assim, você tem a cultura no geral, que cultura é tudo aquilo que o ser humano produz, né? Tudo que vem da ideia, do pensamento dele. Então, tudo que é o criativo. Então, isso é cultura. Só que dentro da cultura, nós temos as artes, as belas artes. E muita gente, às vezes, acha que quando pensa em cultura, só pensa nas belas artes. Mas Perfeito. Cultura é o jeito que você fala, é o jeito que você veste, é o que você come. São as canções de infância da vovó, aquele bolinho que ela fazia, um bordado diferenciado. Então, quando a gente fala de turismo, 60%, 70% do apelo turístico de qualquer lugar tem a ver com a cultura. Você vai naquele lugar para comer aquela comida, para visitar aquele monumento, para conhecer aquelas pessoas que vivem daquele jeito, que falam daquela forma. Então, tudo tem a ver com cultura. E quando eu me dei conta disso, e claro, morei um ano em Portugal, viajei para vários lugares, e você começa a ver o quanto as pessoas preservam a sua cultura, mapeiam a sua cultura, e tudo isso vira sustentável, cria sustentabilidade, gera recursos. E muitas vezes eu vejo que aqui é o que falta para a gente. Não falta criatividade, não falta talvez os melhores artistas do mundo. Na questão de produção de eventos, por exemplo, o brasileiro sempre ganha prêmios, o brasileiro tem um jogo de cintura que nenhum outro país tem. Mas falta, eu acho que para todo mundo aqui, esse entendimento de quanto isso pode gerar dinheiro, pode gerar emprego, pode gerar trabalho, pode ser sustentável e pode realmente mudar a cara do Brasil e fazer a gente viver disso, né? Que é o que todo mundo quer. No final, todo mundo quer viver daquilo que ama, daquilo que gosta. Deixa eu falar uma coisa. Então, vamos pensar o seguinte. Para quem está lá hoje em Caxambu, né? Depois de tanto tempo, está lá começando e está ouvindo você dizendo aí essa trajetória toda, fala, bom, legal. Eu não vou agora começar a trabalhar fazendo eventos, fazer treinamentos, para depois de um determinado tempo chegar nisso. Como é que eu começo hoje sem cometer os erros que a Marília cometeu ao longo da vida? Como que você acha que é esse começo que pode começar já num caminho onde ele consiga entender o território dele lá de Caxambu e encontre alternativas para poder viabilizar os seus projetos, entender como estruturar os projetos e assim começar a dar os primeiros passos. A gente sempre fala, né, que o 1 milhão começa com 1. Então, assim, Sim. Qual que é o primeiro para ele poder depois ir com a cabeça no 1 milhão, mas saber o passo que ele tem que dar? Eu tenho uma palestra que chama O que você quer ser quando crescer além de salsicha? E esse nome é engraçado porque remete a um comercial dos anos 70, onde 2 porquinhos estavam sentados conversando. O que você quer ser quando crescer além de salsicha? Porque na cabeça deles, óbvio que eles iam virar salsicha. E falou, eu quero ser salsicha do laticínio X. Ou seja, todo mundo vai ser salsicha, todo mundo vai virar gente grande, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas o que você quer ser além disso? Quer dizer, qual é o trabalho que te dá prazer, que te apaixona? Então, acho que essa é a primeira decisão. Porque muitas vezes as pessoas olham para a profissão de produtor ou para a profissão de artista e são muito mais encantadas pelo glamour, pela coisa bacana, do que pelo entender o que é aquilo. Então, a primeira coisa é decidir realmente. Ser produtor cultural, você sabe disso, seus seguidores sabem disso, quem está ouvindo já sabe disso.
você trabalha pra caramba, você vira à noite, você está sempre trabalhando, é tempo e dinheiro, uma coisa que está um correndo atrás do outro ali. Então, isso é muita pauleira. Então, você tem que decidir que você quer entrar nesse mundo assim, fala, cara, vou ralar. Mesmo com toda a experiência do mundo, você tem que entender que você vai ralar, porque rala, trabalha pra caramba. Então, isso eu acho que é a primeira coisa. E para não cometer os mesmos erros, hoje talvez está muito mais fácil, porque você tem hoje muitos cursos, muita internet, assim, eu vejo que a internet é a grande salvação para tudo, porque tudo que você quer tem lá o nosso amigo eterno Google, você digita, ele vai te dizer, você só tem que ter a humildade de perguntar quando não souber alguma coisa e de falar não sei e vai lá buscar. Mas a gente está na era do conhecimento. Só que você falou uma coisa que é muito importante, ele tem que conhecer o território dele. Muitas vezes as pessoas querem fazer produção ou querem desenvolver alguma coisa numa determinada região, mas não quer entender aquela região. Então não vai dar certo. Porque conhecer o outro, ter empatia, gerar empatia, isso talvez seja a coisa mais importante assim, de uma produção. Então precisa entender isso. E começar, você vai ter que começar a hora que pintar uma oportunidade. O que faz um produtor? Outro dia a gente estava falando disso. Um produtor faz um milhão de coisas. E pode ser, tem várias vertentes do que pode ser um produtor. Ele pode ser um produtor direto de um artista, que nos Estados Unidos chamam de managers, né? Aquele que gerencia a carreira direto do artista, normalmente uma pessoa muito próxima. Ele pode ser um produtor que vende shows de uma única pessoa ou de várias pessoas. Ele pode ser um produtor local que recebe informação e é aquela pessoa que é quase que uma relações públicas, né, da cidade ou da região, que pode ajudar onde é um hotel, onde tem uma rádio para dar entrevista, onde pode conseguir um local, algum equipamento. Então, as possibilidades de um produtor são muitas. E ele tem que decidir se ele vai focar em um determinado segmento ou se ele vai fazer o que pintar. E o principal é conhecimento e entender o seu território. Maravilhoso. E dentro dessa trajetória, então, todas elas passam por um bom projeto, é isso, Marília? A trajetória é a carreira. Ela tem que ter um planejamento estratégico. Por isso que eu falo, o que você quer ser quando crescer. Então, eu quero realmente ser um produtor. Hoje eu sou um produtor local, amanhã eu quero estar trabalhando, por exemplo, estou em Caxambu, eu quero fazer uma produção em Caxambu, daqui a X tempos eu quero fazer a produção regional, depois eu quero fazer em Minas, depois eu quero viajar para o exterior. Então, você faz um planejamento para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos e para 10 anos. O que não quer dizer que esse planejamento não mude ao longo do tempo. Mas claro, é bom que se defina uma linha, porque se você vai pegando tudo que aparece, daqui a pouco você não está... Outro dia uma amiga falou, eu estava querendo fazer vídeos sobre esse assunto, é super legal, talvez fazer uns vídeos super produzidos. Eu falei, é ótima ideia. Só que você daqui a pouco vai ser dona de uma produtora de vídeo que faz vídeo desse assunto e vai ser ótimo. Mas você não vai estar fazendo aquilo que você propôs. Assim, pode te dar dinheiro, pode ser gostoso, mas você tem que ter noção de que essa grande produção pode te levar para outro caminho. Sim. Tem muitos artistas que começam a fazer alguma produção, por exemplo, de projetos ou de gravar, e daqui a pouco eles viraram produtor de vídeo ou viraram dono de agência, e o que menos faz é subir no palco para ser o ator. Então, tem que ter essa noção daquilo que você está fazendo, para onde vai te levar. Esse é um planejamento estratégico da vida, isso é uma definição do que você vai fazer. E nessa definição, tem os projetos, que são pequenos passos. E aí depende, por isso que eu falo que tem que pensar o que você quer ser, porque tem muito produtor ou muito artista que só porque tem um edital ali, está dando dinheiro, opa, vou fazer um monte de projeto. Só que às vezes aquilo não tem nada a ver com a carreira, ele vai perder tempo para fazer o projeto, vai correr o risco de não ser aprovado e, se for aprovado, por exemplo, pode começar a ir para um caminho que não tem nada a ver com o caminho que ele pensou inicialmente. E aí gera aquela coisa, mas está rolando um dinheiro, então não vou largar disso. Então,
Projetos são pequenos degraus no caminho. Um artista, por exemplo, de música, ele vai ter um projeto de fazer um CD, depois ele tem um outro CD, depois ele tem um projeto de um show, depois ele tem um projeto, sei lá, de uma turnê. Mas a carreira dele é fazer música. Por isso que os projetos têm que ser muito bem pensados. Porque senão daqui a pouco ele deixa de ser cantor de palco, por exemplo, e vira produtor de banda. Uhum. Ou ele vira, sei lá, só compositor de bastidor, e não mais o cantor que vai para o palco. Sim. Então tem que pensar bem nesses projetos que vão ser feitos. Mas os projetos são os degraus, né? São os pequenos caminhos durante a grande caminhada, que é esse planejamento estratégico. Você falou um ponto que eu também bato muito na tecla, que é essa questão da dependência dos editais, né? De você ir moldando a sua carreira via edital. E o primeiro ponto que eu sempre digo é que é muito difícil, se o edital é bem feito, é muito difícil que uma pessoa que não tem nada a ver com aquele edital seja aprovada. Então, se ele é bem feito, o maior desperdício que você tem é o seu tempo e o seu dinheiro que você se dedicou àquilo. Agora, o maior problema, de fato, que pode acontecer com o artista é ser aprovado nesse edital. Porque não tem nada a ver com ele, ele vai se ficar um tempo dedicado a fazer uma coisa que vai levar ele a um lugar que não é onde ele quer estar. E muitas vezes ele acaba, e eu não vi isso uma vez, duas, já vi isso dezenas de vezes, você acaba se comprometendo a fazer um projeto e acaba gastando mais do que aquele projeto te dá de retorno. Então você acaba ficando escravo do próprio projeto que você enviou. Então assim, realmente, quando você tem esse foco, né, na sua trajetória, no que você espera, como você acho que foi perfeito esse olhar de curto, médio e longo prazo, né? Você está agindo o seu primeiro passo, mas de olho naquilo que você quer chegar, faz muito mais sentido, você vai dedicar mais tempo naquilo que importa. Então você vai se relacionar melhor com as empresas, se relacionar melhor com o governo, se relacionar melhor com parceiros e construir uma trajetória que faça sentido para você, que esteja alinhado. E, afinal de contas, é muito raro, não vou dizer ninguém, mas é muito raro, são duas coisas que eu sempre brinco também. É muito raro a pessoa que foi obrigada a trabalhar com arte. Muito raro, não conheço. Ninguém, quando é criança, fala assim, eu quero ser médico. E a mãe chegou e falou, não, que médico o quê? Tu vai ser músico. Não é difícil isso acontecer. Acho raro. E a mesma coisa é a própria criança que estava brincando, perguntou: você vai ser bombeiro? E você, produtor cultural? Também não é muito comum. É uma carreira que é uma transformação. Em algum momento você chega, conhece, e aí sim, você acaba aí se apaixonando, entendendo todo o mecanismo que está nas suas mãos, né? Então... Até porque produtor cultural nem é ainda, né, uma profissão reconhecida, né? O próprio produtor de eventos, que chega muito próximo do produtor cultural, ele ainda está lutando, né? Existem associações de produtores de eventos e tudo, mas ele ainda está lutando, né? Tem lá as prostitutas, quando não sabem o que elas dizem que são, ela fala, sou produtora de eventos, né? E a novela, o cara é traficante, o cara faz um monte de coisa, eles colocaram lá aquele Bruno Graciano lá. Ele é produtor de eventos. Entendi. Então, nem o produtor de eventos que está ali no mercado mais capitalista, né, que está fazendo coisas para as empresas, ele ainda conseguiu ainda o seu lugar reconhecido, entendido. Imagina o produtor cultural, né? Sim, sim. O produtor cultural, nem o próprio artista, infelizmente, reconhece a importância de um produtor cultural. É verdade. E isso é muito complicado, porque ainda há por causa, claro, de produtores culturais que foram desonestos, fizeram coisas erradas. E existe hoje uma má fama, né, dos produtores culturais para alguns artistas, de que o produtor só quer pegar o dinheiro, o produtor só quer pegar os 10%, o produtor... E não, o produtor é uma figura de extrema importância na vida do artista. Quando você vê sociedades muito organizadas, como nos Estados Unidos, na Europa e na Coreia, você tem lá as produtoras com os produtores que cuidam, gerenciam a carreira, né, negociam apresentações, criam as turnês. Isso é muito importante, porque isso, primeiro, que não é o foco do artista, para sobrar tempo para o artista fazer a sua produção, a sua criação, a sua criatividade.
e ele só ser contratado depois. Ele, olha, você vai trabalhar aqui, vai ganhar tanto, você vai trabalhar ali, vai ganhar tanto. Então, a gente ainda está nesse processo de organização do mercado. Aqui no Brasil, principalmente, lá fora, muito mais organizado. Na área, por exemplo, de artes plásticas, você já tem os marchands, que é um produtor cultural um pouco mais reconhecido, talvez, mas não é chamado de produtor cultural, ele é um marchand. Então, se eu quero viver daquilo, eu tenho que entender o mercado. Não dá para eu querer viver de uma coisa, ganhar dinheiro, pagar minhas contas, e não querer entender o mercado, não querer entender os 4 P's do marketing, que já não são mais 4 P's, são 10 P's, e cada hora eles inventam uma nova regra do marketing ou da administração. Mas seja como for, se eu quero um CD, quero que ele venda no mercado, quero que meu show venda, eu tenho que pensar como que é esse mercado, eu tenho que saber. E nisso, a figura do produtor é importantíssima. Por isso que eu falo que muitas vezes, melhor do que fazer um curso de produção cultural, eu acho que esses cursos de produção cultural ainda são muito equivocados, porque eles te ensinam muito mais história da arte, eles te ensinam muito mais sobre a cultura, e menos sobre negócios, e menos sobre administração. Mas na falta de um curso, faça administração de empresas. De fato, acho que falta ou não, eu espero que a gente consiga trazer esse olhar cada vez mais, mas para que consiga pensar no produtor que seja esse estrategista de todo o território cultural, de consiga olhar a longo prazo, consiga entender quais são os interesses desse mercado, então entender como é que as empresas querem atuar nesse segmento, como os artistas querem atuar nesse segmento, como o governo está trabalhando nesse segmento, como os formadores de opinião vêm desempenhando seus papéis, e assim você consegue orquestrar tudo isso para poder desenvolver melhor o seu projeto e o seu trabalho. E, poxa, conteúdo maravilhoso aqui que você está dividindo com a gente aqui na Ativo. Eu queria, até para a gente ir até encerrando, que você só, em termos de projeto, o que você... Um erro muito comum que você vê as pessoas colocando e uma dica que vai fazer todo mundo dizer uau para a gente aqui durante esse vídeo. Vamos lá. E quem estiver vendo esse vídeo agora e ela conseguir fazer uau, por favor, deixa nos comentários uau para Marília, para ela saber que ela atingiu a meta dela, tá certo? Diga lá. Nossa, que responsabilidade, né? Que responsabilidade. Bem, um erro, talvez uma coisa que eu falo que é o chutômetro. As pessoas usam muito essa ciência do chutômetro e elas desconectam o projeto do que é o projeto. Elas desconectam o documento do projeto do que vai ser realizado. Então, muitas vezes, se desenha um projeto e muitas vezes respondendo uma série de tópicos sem pensar de verdade no que vai fazer. E na hora de executar, executa outra coisa, ou uma coisa, o resultado é igual, mas tem sempre o puxa lá, estica daqui, maqueia dali, porque o projeto está desconectado com a realidade do que vai fazer. Então, esse é o maior erro, na minha opinião. E por isso as pessoas perdem dinheiro, por isso elas não prestam contas, por isso elas não aproveitam ao máximo quando escrevem um projeto. E principalmente escreve e fica lá parado na prateleira, quando ele é desconectado. Agora, o que vai dizer uau, bem, não sei, né? Porque uma coisa só, ai, difícil, hein? Agora se ninguém disser uau, vou chorar, vou falar, ai meu Deus, ninguém disse uau. Mas o que eu acho que as pessoas precisam fazer e não fazem em projeto é pensar. Por isso que eu trabalho com inteligência em projetos e eventos. Quanto mais você prevê o que vai acontecer, mais assertivo é e menos erros, retrabalho, o custo fica menor, você desenvolve no horário certo e tudo. Muita gente despreza um pouco esse pensamento anterior. Mas é exatamente esse pensamento, esse estudo preliminar para desenhar um bom projeto que faz com que no final o projeto seja executado, seja captado, dê resultados e seja sucesso. Então é pensar. Talvez não gere o uau das pessoas, mas porque
também fica difícil explicar esse uau, assim. Mas só para dar um pequeno exemplo, por exemplo, eu mando fazer um folheto. Eu preciso fazer um folheto para divulgar meu evento. Então, quando eu simplesmente ponho no orçamento que eu vou fazer um panfleto e coloco esse panfleto lá para ser feito, aprovo a arte, talvez até com um certo efeito sobrinho, né? O sobrinho que fez porque eu não quis pagar um designer para fazer uma coisa bacana. Tem muito informalismo, né? E divulgo, ok, isso é uma forma de fazer. Agora, quando eu penso que tipo de papel eu vou produzir para aquele meu público, porque o folheto funciona para algumas pessoas, mas não funciona para todas. Ok, funciona folheto, então eu vou fazer folheto. Só que se eu vou fazer um folheto para terceira idade, é diferente de fazer um folheto para um público que é infantil. Terceira idade, por exemplo, eu tenho que usar no mínimo um corpo 12 na letra, 14. Para criança, eu já tenho que usar coisa colorida, coisa mais lúdica, senão não chama atenção. Esse é o objetivo do folheto. Uhum. Aí tem muita gente que faz o folheto, mas esquece de quem vai distribuir esse folheto. E normalmente acaba o evento e a pessoa está com estoque em casa de cartaz, de folheto, de jornal, de coisa, porque ela não previu como que ia divulgar. Então, para que fez se não pensou? Então, faz o folheto errado porque não pensa, faz muito porque não pensa, não distribui porque não pensa. Então, tudo tem a ver com pensamento. E eu só estou falando do folheto. Sim. Isso acontece para a máquina de fumaça que você vai alugar, isso acontece para o equipamento de som, isso acontece para o cenário, isso acontece para a equipe de trabalho, para o uniforme, para a comida, para tudo. Quando você pensa, você economiza dinheiro, você prevê possibilidades de dar errado e você já cria situações que se acontecer isso, você faz isso, se acontecer aquilo, você faz aquilo outro. Então, é uma dica que talvez as pessoas não entendam rapidamente o uau, mas é pensar, é usar o cérebro. Tem gente que tem o cérebro 0 quilômetro, nunca usou. A gente tem que usar. Achei bem uau essa sua dica, acho que é bem por aí mesmo. O meu uau você tirou, porque realmente, assim, às vezes acho que essa talvez seja uma dica muito valiosa, que é a gente saber, na hora de executar o projeto, ter a inteligência de saber o que você está fazendo, não só como fazer, né? Não só na operação. Não é só 500 folhetos B5, 4 cores por 0. Não, por que eu estou fazendo esse folheto? O que eu quero? O folheto é a melhor maneira de eu fazer isso? E de que maneira eu tenho que entregar isso? E será que é possível testar isso antes? Para ver se o folheto vai ter o resultado, para não gastar fazendo 10 mil, né? Por isso eu sou completamente contra modelo de projeto. Você sabe, você não tem um modelo de projeto, não, cara. Pelo amor de Deus, não me fale modelo de projeto. Que eu pulo, sabe? Tem um modelo de uma planilha aqui. Para! Porque nada ali foi pensado por você. Você tem que olhar para uma planilha e saber exatamente por que você colocou aquele alfinete ali. Exatamente. Senão, não é um projeto bem feito, senão não é um projeto bem construído. E esse, para mim, acho que é o maior erro das pessoas. E não estou dizendo só da área da artística, não. Por isso que todos os projetos de governo dão errado, porque quem desenha, quem aprova o orçamento, não é quem executa. Então, é tudo muito desconecto. E quando vai se executar, você tem que executar uma coisa que não foi que você fez e nem dá para fazer aquilo. Aquilo que foi escrito ali nem é possível. Então, por isso você tem atraso de obras, atraso de coisas. Em TI, por exemplo, faz-se muito também a toque de caixa, e aí entra um funcionário novo, eles têm que desconstruir tudo que foi feito para conseguir colocar mais um hub ali, mais um ponto de internet, para instalar um programa, para acrescentar alguém naquele programa, porque não foi pensado. Então, tudo é pensado. Claro que tem toda uma técnica, ensino, tem como chama, várias matrizes para desenvolver isso, né? Mas pensar e estar conectado. O projeto tem que estar muito conectado com o que você vai fazer. Senão é só um papel que alguém escreveu. Por isso eu sou contra modelos, completamente contra. Maravilhoso. E me fala uma coisa, então, Marília. Todo mundo que está aqui acompanhando essa entrevista e que quiser saber mais como funciona esse processo de inteligência em projetos, como é que você
Você tem um canal também, onde você tem bastante conteúdo lá que você quer gratuito, tem os treinamentos que você desenvolve. Onde que as pessoas te encontram? Como é que elas podem se conectar com você? Tá, o melhor caminho para não ficar dando milhões de endereços é o marilhadelima.com.br. Ui, Tá. entreguei. marilhadelima.com.br. Lá tem meu podcast, lá tem link para as redes sociais, tem o blog que eu publico, tem que tipo de trabalho que eu realizo, falo sobre os treinamentos, tem treinamento presencial e online. Então, o melhor canal é o meu site, marilhadelima.com.br. Maravilha. E também na descrição aqui do vídeo eu vou colocar os caminhos aí para chegar até a Marília também, para você facilitar o acesso aí de todo mundo. Tá certo? Marília, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Espero que tenham gostado. Não sei se foi o uau, mas deixa um comentário aqui que é legal. E eu convido vocês que estão aqui acompanhando, todo domingo tem uma nova entrevista, então também pode navegar nas entrevistas anteriores que a gente tem aqui na Ativo Cultural e fica ligado, que todo domingo tem uma nova entrevista aqui na Ativo Cultural para você. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.